E no desafio de hoje vamos jogar Pokémon X só com Pokémons tipo fogo. E a grande dificuldade que eu já estou vendo que eu vou ter vai ser o Elite dos 4 do tipo água, se é Bold. Mas vamos às regras. A regra é que eu não posso usar Pokémons a não ser Pokémon do tipo fogo, só pra botar HM. A outra regra é que eu também não posso usar item em batalhas. E nisso vamos começar o nosso desafio. Depois de ter sido acordado por um Fletchling, eu vou encontrar os meus amigos rivais aqui no restaurante. E lá eles me apresentam o trio de Pokémons iniciais e eu vou pegar o Fênix. Então enquanto eu tô saindo para seguir a minha aventura, a Shauna me desafia para uma batalha e ela usa o Chespin dela. Com apenas 2 Embers eu consegui vencê-la. Assim que eu saio da cidade, na rota 2 eu procuro no Matio e acho um Fletchling. Quando evoluir ele vai ser um Pokémon tipo fogo e por isso eu não vou poder usá-lo por enquanto. Eu boto o nome do Fletchling de Taylor Frango. Na floresta de Santa Luna eu acabo pegando um Pansir que eu chamo ele de Firemaco. Depois de capturar o Firemaco, tá na hora de batalhar contra a Viola, que é a primeira líder de ginásio, a treinadora de tipo inseto. E foi meio difícil. Porque ela tinha um Circuit, que era um Pokémon inseto e tipo água. Então o jato de bolhas deles acabava levando tanto o meu Fênix, tanto quanto o meu Pansir, já que eu não poderia ainda usar o Fletchling. Então eu acabei perdendo algumas vezes, até que depois de um treinamento, eu botei o Firemaco e com o Firemaco usei o Arranhão. Porém, eu levei um Bolhas que tirou bastante dano. Mas só que o Pokémon da Viola ficava usando o Quick Attack em vez de me finalizar de vez. E com mais alguns arranhões eu consegui deixar ela com a vida no amarelo. E depois disso ela volta full em uma poção. Mas depois disso ela parou de brincar de ficar usando o Quick Attack e resolveu me finalizar logo com um Bolhas. Então tá na hora do meu Raposo agir. E depois do arranhão eu acabo vencendo o Pokémon da Viola e agora tá na hora de encarar o Vivillon dela. O Vivillon dela é bastante resistente. Apesar do meu Fênix ser de um Pokémon de tipo fogo, o Ember não tirava tanto dano assim. Então ficou aquela trocação de Ember e Infestation, até que o meu Raposo ficou com 5 de vida. Mas graças ao Ember eu finalmente consegui vencer a Vivillon dela. Foi bastante difícil. Após ter derrotado a Viola, eu vou até Lumiose City. Antes de chegar lá, acaba que o meu Raposo evolui para uma Brixie. Chegando lá, eu batalho contra o professor, que ele usa o trio de canto. Ele começa primeiro com o Vassauro e eu acabo ganhando com o Ember. Depois disso ele bota o Squirtle, que foi um pouco mais difícil, mas depois de alguns arranhões eu venci. E o Charmander, depois de alguns arranhões eu venço. Então ele me dá o direito de escolher um daqueles iniciais e eu escolho o Charmander. Ele ainda é muito bondoso e me dá a pedra de Mega Evoluir do Charizard X. E eu boto o nome do meu Charmander de Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, por acompanhar todos os meus vídeos. No caminho da próxima cidade para pegar a segunda insígnia, acabou que os meus Pokémons evoluiu. O Charmander evoluiu para um Charmeleon e o Fletchling evoluiu para um Fletchinder. E depois de tanta dar, eu finalmente chego na cidade de Sinlage, onde eu desafio o segundo líder de ginásio, o Grant, o treinador de Pokémons tipo Pedra. A batalha contra o Grant foi muito difícil, já que a tipagem dele leva vantagem sobre a minha. Então ele começa com o Maura dele e eu boto o meu Firemaco. Com o meu Firemaco eu uso o Ian. O Maura dele acaba utilizando o Thunder Wave, que deixa o meu Firemaco paralisado e consequentemente mais lento. Então eu pego e troco para o Rodrigo e com o Rodrigo eu uso o Dragon Rage. O Dragon Rage é um ataque que tira 40 de dano fixo. Então eu uso só mais um outro Dragon Rage e consigo vencer do Maura dele. Agora tá na hora de encarar o Lyrant. Com o Rodrigo eu uso o Dragon Rage, que tira metade da vida dele, já que o Dragon Rage é um dano fixo. Então ele acaba me usando um Tumba de Pedra, que deixou o Rodrigo com 1 de HP e ainda deixou ele lento. E no próximo turno ele pega e usa o Stomp, que ainda crita e derrota o Rodrigo. Então eu boto meu Firemaco, que acaba caindo para um Tumba de Pedras. Porém eu coloco o Raposo, que com o Psyshock consegue vencer o Lyrant dele. Assim conquistamos a nossa segunda insígnia. E no caminho para a terceira insígnia eu encontro um novo integrante, um Houndour, que eu chamo ele de Hot Dog. E andando mais um pouquinho eu achei mais um integrante, que é o Eevee, cujo eu nomeio de Farofa. Eu pego a pedra de evolução e transformo o Farofa em um Flareon. Agora tá na hora de pegar a terceira insígnia e dentro do ginásio da Corina acaba que o meu Raposo evolui para um Delphox e também o meu Houndour acaba evoluindo. Então agora tá na hora de encarar a Corina. Contra a Corina eu boto o meu Taylor Frango e ela bota o Mienfoo. O Mienfoo dela usa
uso Fake Out e acaba deixando o meu Taylor Frango Flint, porém que ela ativa a habilidade do meu Taylor Frango, que é deixar os pokémons queimados com um toque. Então depois disso eu uso Bicada e ele pega e perde muito HP e me acerta um tapa duplo. Ela volta full com a poção, eu uso Bicada. Ela volta full em uma poção de novo e eu uso Bicada, até que uma hora as poções dela acabaram e com mais uma Bicada eu consegui vencer. A Corina bota o Machuck dela e eu uso o Bicada com meu Taylor Frango, porém acabo levando o Tumba de Pedras que derrota o meu Taylor Frango com um golpe só. Então eu coloco o Raposo e com o Raposo eu uso o Psy-Shock no Machoke dela que derrota, e no Howlucha dela eu também uso o Psy-Shock e venço. Terceira insígnia adquirida com sucesso. E no caminho para pegar a quarta insígnia na mão do Ramos, que é o líder de ginásio do tipo Grama, eu acabei evoluindo o meu Charmeleon para um Charizard. E para encarar o Ramos, você sabe que isso significa. Na batalha contra o Ramos eu começo com o meu Houndour e ele bota o Junpluff. Eu uso o Fire Fang que tira um dano considerável, mas o Aero Ace dele também tira bastante dano do meu Houndour. Só que o Junpluff é um pouco mais rápido e uso o Aero Ace novamente e ganha do meu Houndour. Eu boto o Charizard e como eu já tô com a Mega Pedra, o Mega Bracelete, tá na hora de usar o Mega Charizard X. Eu Mega evoluo ele e uso o Fire Fang no Junpluff e venço. Então ele bota o Gogolt, eu uso o Fire Fang e venço. E o Imperbell acaba tendo o mesmo fim, sendo derrotado com o Fire Fang. Eu admito que eu dei uma exagerada quanto coitado do Ramos, admito, mas eu queria muito usar o Charizard X. E depois disso o Taylor Frango também evolui. Então eu volto para Lumiose City, mas agora finalmente podendo chegar até a torre principal para desafiar o Claymont, um líder de ginásio que usa pokémons do tipo elétrico, e eu já comecei com o Rodrigo. Assim que eu boto o Rodrigo, eu mega evoluo ele para o Mega Charizard X. Eu uso o Fire Blast na Emolga, que tira bastante dano, mas não derrota ela. Ela usa o Volt Switch botando o Magneton do Claymont. Com o Magneton do Claymont eu uso o Fire Blast de novo, que deixa ele com pouca vida, mas não derrota. Ele volta a funil a poção, eu uso de novo o Flare Blast, depois eu uso de novo o Flare Blast e finalmente, depois de um quarto Flare Blast, eu derroto. Então Claymont volta a Emolga novamente e eu uso outro Flare Blast e venço. E agora tá na hora do último Pokémon do Claymont, o Heliolisk, onde eu pego e uso um Slash que tira metade da vida. Depois disso eu uso o Fire Blast e venço. Agora tá na hora de ir pra próxima líder de ginásio, a Valéria, a treinadora de Pokémons do tipo Fada. Ela começa com a Mile dela e eu boto o meu Raposo. Com o Raposo eu uso Firmware e derroto com muita facilidade. Então agora vem a hora de encarar a Sylveon dela. Contra a Sylveon eu uso Light Screen. Ela usa um ataque rápido que não dá muito dano graças ao poder do Light Screen. Depois disso eu uso Firmware, que também não tira muito. Ela usa um Charme para diminuir o poder do meu ataque. E depois disso eu uso um Psy-Shock. Ela fica dando click ataque e depois de mais um Psy-Shock eu consigo vencer a Sylveon dela. Já que o meu Raposo está um pouco danificado, eu resolvo trocar ele pelo meu Taylor Frango. Com meu Taylor Frango eu uso o Flame Charge no Mr. Mime dela, que fica aumentando a defesa. E depois de ter usado em 5 Flame Charge e ela ter usado a poção para voltar full, eu resolvo usar o Fly e consigo derrotá-la com um único Fly. Assim eu consigo a sexta insígnia. Dessa vez não deu para usar o Charizard X porque ela é do tipo Fada, então não ia cair bem. Mas se você chegou até essa altura do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque aqui toda semana agora eu vou tentar trazer um desafio Monotype ou outras coisinhas que talvez vocês gostem. Então se inscreve aí e deixa nos comentários uma tipagem que você gosta muito e que talvez saia vídeo dela. No caminho para o 7º ginásio eu acho um lugarzinho onde dá para achar Litwicks. Eu pego e capturo um cujo eu o nomeio de L. E antes de chegar em Anistar, eu evoluo o meu Panzer para Simiser. E agora tá na hora de desafiar a treinadora do tipo psíquico, a Olímpia.
Ela começa com o Sigilyph e eu boto meu L. Com o L eu uso o Rex. O Rex tem o seu poder cortado pela metade graças ao Light Screen, que o Sigilyph acabou botando. Então eu resolvo trocar para o meu Firemako. O Firemako acaba levando o Psíquico, que tira um bom dano, e eu uso o Ian. A Olympia usa o Psíquico novamente, e o Firemako usa o Rock Slide, que tira um bom dano. Porém, o Sigilyph resiste e usa o outro Psíquico, que derrota meu Firemako. Então eu boto o meu Hot Dog. Já que eu tinha usado o Ian, o Sigilyph dela dorme, e assim eu consigo usar 2 fins de ataque e derrotar o Sigilyph dela com muita facilidade. Ela coloca o Slowking. O Slowking usa o Ian e eu uso o Foul Play. O Foul Play tira bastante vida, mas não derrota, então ela acaba voltando full em uma poção e eu uso o Foul Play de novo. Acaba que o meu Hot Dog dorme por causa do Ian e o Slowking dela me dá 2 Power Gen que acaba derrotando o meu Hot Dog. Eu coloco o L. Com L eu uso o Rex, derrota o Slowking dela. Então a Olympia coloca o Meowstic. O Meowstic é mais rápido do que o meu L, então eu acabo levando um Shadow Ball primeiro. Eu revido com um Rex, mas só que não tira tanto dano. O Meowstic volta no próximo turno e me dá um Shadow Ball que derrota o meu L. Agora eu boto o Farofa. O Farofa resiste a um Psíquico, então eu contra-ataco com um Lava Plume. O Lava Plume derrota o Meowstic dela e assim a gente consegue a nossa 7ª insígnia. Agora tá na hora de invadir o esconderijo da Team Flare. Eu encontro o Lysandre depois de ter entrado nesse cafezinho. Ele começa com o Mienfoo dele e eu boto o meu Taylor Frango. Eu uso o Fly e consigo derrotar o Mienfoo em um golpe só. Então ele coloca o Gyarados dele e eu boto o Rodrigo. Eu evoluo logo o Rodrigo para o Mega Charizard X e eu escolhi o Mega Charizard X exatamente por isso, porque assim eu poderia ter uma resistência a mais contra pokémons do tipo água, que é o caso do Gyarados. Eu uso o Slash, que tira um bom dano, e depois disso eu levo o Aqua Tail, que não tira tanto dano, já que dragão resiste à água. Depois eu consigo dar um Slash crítico e venço o Gyarados. O Lysandre coloca o Murkrow dele e eu uso o Fire Fang. O Fire Fang deixa ele com pouca vida, mas não derrota. Então o Murkrow contra-ataca com o Foul Play, que tira bastante dano do Rodrigo. Eu uso um Fire Fang e venço o Murkrow. Então entra em cena o Parowar. O Parowar acaba me dando um Dark Pulse e vence o Rodrigo. Então eu coloco o Raposo. O Raposo eu seto o Light Screen e ele usa um Dark Pulse. Graças ao Light Screen não dá tanto dano. Eu uso o Psyshock e fica essa trocação de Dark Pulse e Psyshock, Dark Pulse e Psyshock, até que eu finalmente consigo vencer do Pyroar do Lysandre. Mesmo derrotando o Lysandre aqui, eu ainda não acabei com os planos dele, eu tenho que ir mais a fundo nisso. Depois de derrotar vários capangas da Team Flare e também os seus ADMs, eu encontro de novo o Lysandre. O Lysandre tá olhando para um vidro onde tem um tipo de pedra estranha, então eu começo a batalhar com ele e na batalha ele bota o Mienshao dele e eu uso o Taylor Frango. O Taylor Frango usa o Fly e derrota o Mienshao dele com um golpe só, então ele bota o Gyarados dele. Contra o Gyarados eu boto o Rodrigo e Mega Evoluo ele. Eu uso o Slash, que tira um bom dano, e ele usa Aqua Tail, que não tira nem tanto dano. Depois disso eu uso o Slash novamente, que tira pouco dano, e ele usa o Ultraje. O Ultraje derrota o Rodrigo, mas Rodrigo, seu esforço não será em vão. Eu coloco o Feremaco e o Feremaco usa o Rock Tomb, que tira bastante dano. Ele revida com o Ultraje, que acaba tirando bastante vida, mas o Feremaco resiste, e com mais um Rock Tomb eu consigo derrotar o Gyarados dele. Ele envia o Pyroar. O Pyroar eu uso o Rock Tomb, que tira bastante vida e ainda diminui a speed do Pyroar. Porém, com o Hyper Voice o meu Firemako acaba perdendo, então eu boto o Raposo. O Raposo eu seto logo o Light Screen. O Pyroar usa o Dark Pulse, que é resistido graças ao Light Screen. Eu peço pro Raposo usar o Psíquico. O Psíquico derrota o Pyroar dele e agora vem o Holtcrow. Contra o Holtcrow eu envio o Taylor Frango. Com o Taylor Frango eu uso o Flame Charge e ele usa o Night Slash, que ainda crita. Eu uso o Flame Charge e ele usa o Night Slash, mas com mais o Flame Charge eu consigo vencer o Holtcrow dele. Depois de derrotar vários capangas da Team Flare, eu acabo encontrando essa sala, onde tem essa árvore barra pedra petrificada.
e ela se mostra o Pokémon lendário Xerneas. Então ele aparece pra mim e com muita dificuldade eu lanço a Master Ball e capturo ele. Depois disso, o Lysandre aparece de novo, mas só que com altos dispositivos tecnológicos, e ele começa a batalha com Mienshao. Eu tava com o Feremaco, então acabo trocando para o Tailofrango. O Tailofrango leva um Acrobatic, mas eu revido com o Fly que derrota o Mienshao dele em um único golpe. Agora tá na hora de encarar o Pyroar. Com o Pyroar, o Tailofrango usa o Flame Charge, que não tira muito dano, então o Tailofrango é atingido por um Hyper Voice, que tira bastante dano. O Tailofrango fica usando o Rush para se curar enquanto ele vai usando o Hyper Voice, então eu mando o Tailofrango usar o Fly, que tira bastante dano, mas logo depois ele é atingido por um Hyper Voice e é derrotado. Eu coloco o Raposo. O Raposo eu seto o Light Screen, então o Pyroar usa o Dark Pulse, que crita e tira bastante dano, mas depois de um psíquico eu derroto o Pyroar. Ele coloca o Hunt Crow e eu boto o Firemaco. O Firemaco eu uso o Rock Tomb, que tira bastante vida, mas sou atingido pelo Night Slash. O Night Slash tira bastante dano, mas não derrota o Firemaco, e com mais um Rock Tomb eu consigo vencer o Hunt Crow dele. Ele coloca o Gyarados, então ele mega evolui para o Mega Gyarados. Eu uso o Yan para deixar o Gyarados dormindo, porém o Firemaco acaba sendo derrotado com o Aqua Tail. Eu boto o Rodrigo e o Rodrigo eu evoluo ele para o Mega Charizard X. Eu uso o Slash e tira bastante dano até do Mega Gyarados dele, só que eu sou atingido com o Aqua Tail, que consegue ser resistido com sucesso. Então eu uso o Caldo do Dragão, que tira um bom dano, deixando a vida do Mega Gyarados no amarelo, só que eu sou atingido por um Traje. O Traje acaba derrotando o Rodrigo e eu boto o Farofa. O Farofa acaba usando o movimento errado e por isso eu desperdiço a chance de derrotar o Mega Gyarados. O Farofa é derrotado, infelizmente, graças a um Aqua Tail, e depois disso eu boto o L. Com o L, ele acaba se batendo na confusão do Ultrage e não me ataca, por isso eu acabo conseguindo usar o Cusse. E depois disso, ele pega e fica confuso novamente e eu uso o Inferno e consigo derrotar o Mega Gyarados dele. O Lysandre fica nervoso porque um garoto de 10 anos acabou com os planos dele, e assim a gente acaba com o Team Flare, pelo menos nessa parte. Depois disso, eu vou até o caminho para a próxima cidade, para a 8ª e última insígnia. Eu encontro a Duskstone e acabo evoluindo o L. Agora o L é um Chandelure, e agora eu acabo passando por essa ponte onde eu encontro os rivais. A primeira que tenta me desafiar é a Shauna. A Shauna começa com o Velcat dela e acaba que eu mega evoluo o Rodrigo. O Rodrigo eu uso Slash e dá muito dano, e com mais um Slash eu consigo vencer o Velcat dela. Ela bota o Gudra. O Gudra consegue acertar um Dragon Pulse no Rodrigo, assim deixando ele com a vida um pouco baixa, mas depois disso eu uso o Caldo do Dragão e consigo vencer o Gudra dela. Agora vem o Chesnaught e eu uso o Fire Fang e derroto em um golpe só. O próximo rival que tenta nos desafiar é o Taynor. O Taynor começa com o Talonflame dele e eu começo com o meu L. O L, ele acaba sendo atingido por um Acrobatic que tira bastante dano, mas eu uso o Shadow Ball que vence o Talonflame dele com um golpe só. Ele bota o Groudon e vendo que eu não ia conseguir vencer o Groudon, eu uso o Cusse. Infelizmente o L acaba perdendo para o Cusse, mas agora o Groudon dele vai perder 25% do HP dele a cada turno. Então eu coloco o Rodrigo, que já estava meio danificado com a última batalha contra a Shauna, e uso o Slash. O Slash tira bastante dano do Groudon dele e infelizmente o Rodrigo perde para o ataque Crab Hammer. Porém, eu já tinha usado a habilidade Cusse do L e o Groudon também acaba sendo derrotado. O próximo Pokémon dele é um Roserade e eu uso o Mystic Fire e venço ele com muita facilidade. Contra o Trevor, os meus Pokémon já estão todos recuperados, então ele bota o Raichu dele e eu boto o L. O L eu uso o Shadow Ball, porém ele me deu um Thunderbolt que me deixou paralisado. Acabo ficando paralisado no próximo turno e levo outro Thunderbolt, e depois de mais um Thunderbolt, infelizmente o L perde para o Raichu. Boto o Raposo. Com o Raposo eu uso o Flameware e venço o Raichu. Ele bota um Aerodactyl. Contra o Aerodactyl eu uso o Psíquico, que tira bastante dano. O Aerodactyl acaba errando um ataque com mais um Psíquico, o Raposo vence dele. Ele coloca o Flogges e eu venço o Flogges apenas com 3 Flameware. Então finalmente eu vou até o 8º e último ginásio, onde eu enfrento o líder de ginásio do tipo Gelo. Ele bota o Abomasnow dele, que é 4 vezes fraco contra o Charizard, e o Flameware eu venço. Depois o Kyogre
Tail, que eu uso um Flameware e venço. Depois ele bota um Avalug e como eu quis variar um pouco, eu botei o Feremaco e usei um Flame Bash e venci. Como treinador do tipo gelo, foi bastante fácil derrotar ele. Depois de passar pela Victory Road, eu finalmente cheguei no castelão da Elite dos 4 e a primeira elite que eu enfrento é a Malva. A Malva começa com o Pyroar fêmea dela e eu começo com o Rodrigo. Eu mega evoluo o Rodrigo e uso o Night Slash, só atingido por um Hyper Voice que tira uma vida considerável, então depois disso eu uso o Dragon Tail. O Dragon Tail tem uma habilidade que acaba trocando o Pokémon do treinador e por isso ela acaba botando o Talonflame. O Talonflame me acerta o Brave Bird que tira bastante vida, eu uso o Dragon Tail de novo e ela bota um Chandelure. O Chandelure me acerta a Shadow Ball e felizmente o Rodrigo acaba sendo derrotado, mas ele causou um dano considerável a todos os outros Pokémons da Malva. Eu coloco o Feremaco e o Feremaco usa o Yan. Assim o Chandelure dela usa o Confuse Way que deixa o meu Feremaco tonto e depois um outro ataque que faz o meu Feremaco repetir os ataques. Eu mudo para o meu Chandelure e o meu Chandelure eu uso o Calm Mind. Infelizmente o Chandelure dela acordou e usou Confuse Way. Tento usar um Calm Mind novamente, mas só que o meu L acaba se batendo em confusão. Mas depois disso eu resolvo usar um Shadow Ball e eu finalmente venço o Chandelure dela. Ela bota um Turtle e eu mantenho o L. Eu uso o Shadow Ball no Turtle que tira bastante vida, mas como o Turtle é bastante resistente, ele acabou não perdendo. Depois disso o Turtle acaba usando o Stone Edge que tira bastante vida também do meu L. Com mais um Shadow Ball consigo vencer do Turtle, porém ela bota o Talonflame que usa o Brave Bird e acaba com o meu L. Eu acabo trocando para o Feremaco e o Talonflame acaba usando o Brave Bird novamente que acaba deixando o meu Feremaco com 10 de vida. Mas eu uso o Rock Tomb e acabo com o Talonflame dela. Ela bota o Pyroar dela e eu uso o Rock Tomb do Feremaco e acabo vencendo a Malva. Agora tá na hora de encarar o Elite dos 4 do tipo Metal, o Armstrong. O Armstrong coloca o Clefairy e eu boto o Rodrigo. O Rodrigo usa o Flameware no Clefairy e acaba derrotando com um golpe só. Ele bota o Probopass e eu boto o L. Com L eu uso o Calm Mind. Então o Probopass dele usa o Power Gen que tira um dano considerável. Eu acerto ele com Shadow Ball que deixa a vida dele abaixo da metade. Mas com mais um Power Gen crítico, infelizmente o meu L é derrotado. Eu coloco o Raposo. O Raposo eu uso Psíquico, que foi uma burrice, já que eu esqueci que o Probopass é um Pokémon de tipo Metal também. E depois disso, ele volta full em uma poção e eu uso o Flameware. O Flameware tira mais dano, já que ele é do tipo Metal também, e eu uso o Flameware novamente. Porém, o Power Gen é um ataque do tipo Pedra que dá super efetivo de fogo e o Raposo acabou sendo derrotado. Esse Probopass ninguém merece. Eu boto o Feremaco. Com o Feremaco eu uso o Flame Boost. O Flame Boost acaba atingindo o Probopass, mas só que como ele já tinha usado uma poção, não derrotou ele. Eu uso o Flame Bash, que tira bastante dano, mas ainda não derrota o maldito Probopass. Mas com mais o Flame Bash eu consigo finalmente derrotar esse Probopass, que não tava nem usando um ataque que aumenta a defesa, esse bicho é muito tancudo. Ele coloca o Egg Slash e com o Feremaco eu uso o Flame Bash. O Flame Bash tira bastante vida do Egg Slash dele e ainda deixa burn, mas o Egg Slash usa um Shadow Claw e derrota meu Feremaco. Eu coloco o Rodrigo e o Rodrigo usa apenas o Flameware e derrota o Egg Slash dele. Agora vou para o próximo Pokémon, que é um Scizor, que é 4 vezes fraco contra Pokémon tipo fogo, então com o Flameware só eu acabei vencendo ele. Agora tá na hora de batalhar contra a Grasna. A Grasna começa com Dragout. Eu boto o Rodrigo e mega evoluo ele. O Dragout consegue acertar um Thunderbolt, mas só que não dá muito dano, já que agora o Mega Charizard X é do tipo dragão. Eu uso um Dragon Tail e acabo vencendo o Dragout. Ela bota uma Altaria que deixa o Rodrigo dormindo. Enquanto isso ela usa o Control Guard para aumentar a defesa dela e depois disso ela usa um Sopro do Dragão que tira bastante vida do Rodrigo. Porém o Rodrigo acorda e com o Dragon Tail faz a Altaria dela ser substituída para o Noivern. O Noivern dela é mais rápido
rápido do que o meu Charizard, então ele acaba usando o Dragon Pulse e acertando. O Rodrigo é derrotado, mas eu coloco o Raposo. Com o Raposo eu seto logo o Light Screen para diminuir o dano especial que ela está me dando. E funciona extremamente bem, já que o Dragon Pulse do Noivern não tira quase nada. Eu uso o Psíquico, que acaba tirando muito dano do Noivern, e depois de tancar mais um Dragon Breath, eu uso o Psíquico novamente e venço. Ela bota Altaria e eu uso um Psíquico que tira muito dano. Ela usa o Sing e deixa o meu Raposo dormindo. Ela volta full em uma poção e vai se bufando com Cantoguard, até que o Raposo, depois de ter tancado o Dragon Breath, acorda. Eu uso o Light Screen para renovar o Light Screen e depois disso eu uso um Psíquico, que dá um bom dano nela, mas só que depois disso ela usa o Sing novamente. Assim o meu Raposo volta a dormir e eu resolvo trocar. Eu coloco o Firemaco. Com o Firemaco eu uso o Rock Tomb, que tira menos dano que eu pensei, mas diminui a velocidade da Altaria. Então ela usa o Dragon Pulse e eu revido com o Flame Bash. O Flame Bash deixa ela queimada e tira mais vida do que o Rock Tomb. Então eu uso o Flame Bash de novo e ela revida com o Dragon Pulse. Assim a vida dela acaba chegando no vermelho e ela volta a full a poção. Então novamente fica uma trocação de Flame Bash e Dragon Pulse. Até que eu uso o Flame Boost, já que a Altaria já estava com pouca vida e ela me acerta um Dragon Pulse. Infelizmente vence o meu Firemaco, mas só que o Firemaco já tinha queimado ela e ela acaba perdendo para queimadura. Ela coloca o Drowdigon dela e eu boto o Farofa. Com Farofa eu uso o Will-O-Wisp, que deixa o Drowdigon dela queimado, só que ele usa um Cauda do Dragão que troca para o meu Tailofrango. Com o Tailofrango eu uso o Brave Bird, que tira bastante dano, só que além do dano do Recoil eu acabo ativando a habilidade do Drowdigon, que todo ataque físico que dá ele acaba revidando e dando um dano a mais graças aos espinhos. Mas depois disso eu uso novamente o Brave Bird e consigo vencer o Drowdigon dela. Agora tá na hora de encarar o Sr. Bold, que é o meu inimigo natural. E essa batalha foi difícil. Eu fiquei um bom tempo tentando derrotar os Pokémons de tipo água dele, e eu tinha uma estratégia que poderia funcionar. Eu tava tentando usar o Ian do Firemaco para deixar o primeiro Pokémon dele dormindo, e depois disso botar o L para bufá-lo ao máximo com Calm Mind e derrotar todo mundo com o Shadow Ball. Mas fazer isso não foi tão simples. Ele começa com o Cloutzer, e contra o Cloutzer dele eu uso o Ian com Firemaco. Ele revida com o Aqua Pulse e acaba derrotando o meu Firemaco em um ataque só. Eu coloco o L e uso o Calm Mind. Ele acaba me acertando um pulso d'água que deixa o meu L confuso. Eu tento usar um Calm Mind mais uma vez e dá certo, mas só que no terceiro Calm Mind que eu ia dar, o meu L fica confuso e se bate na confusão. Eu precisava de 3 Calm Minds para derrotar todos os Pokémons dele com a Shadow Ball só. Então eu acabei desistindo dessa ideia e usei o Shadow Ball antes que o Cloutzer acorde. Essa Shadow Ball derrotou o Cloutzer dele e ele bota o Gyarados. Contra o Gyarados eu uso um Shadow Ball e ele revida com Aqua Tail, que derrota o meu L. Eu coloco o Rodrigo e Mega Evoluo ele. Ele volta full em uma poção com Gyarados e eu uso o Slash, que tira um bom dano. No próximo turno eu uso o Slash, que finalmente crita e consegue derrotar o Gyarados dele. Ele bota o Barbacrow dele e eu uso o Dragon Tail para trocá-lo. O Barbacrow é um Pokémon complicado para o Charizard X lidar, porque a defesa física dele é muito alta e ele também é do tipo pedra. E acaba que ele bota o Starmie dele, que usa o Surf. O Surf tira bastante dano, mas não derrota o Rodrigo. Eu uso o Slash, que tira a metade da vida do Starmie, e depois disso ele revida com Psíquico. Eu uso o Slash novamente, que deixa o Starmie dele com a vida baixa, e ele volta full em uma poção. Com mais um Slash, deixa a vida dele na metade, e ele vence o Rodrigo com mais um Psíquico. Eu coloco o Raposo, e como o Raposo é mais rápido do que o Starmie dele, acabo vencendo com o Grass Knot. Ele bota o Barbacrow dele de novo. Eu resolvo trocar o Raposo pelo Farofa. Eu preciso de uma garantia que o Raposo consiga acertar o Grass Knot nele e sobreviva. Eu coloco o Farofa e com o Farofa eu uso o Will-O-Wisp. Acaba que o Farofa resiste ao Stone Edge do Barbacrow, então eu uso o Lava Plume, que não tira nenhum dano. Perco pro próximo Stone Edge que ele dá. Eu coloco o Raposo e com o Raposo eu uso o Grass Knot, que derrota o Barbacrow dele. E para essa estratégia dar certo demorou bastante, foi
bastante difícil conseguir ganhar do Sr. Bold. Agora tá na hora de desafiar a campeã, a Diantha. A Diantha começa com o Hawlucha dela e eu começo com o Fire Mako. Eu uso o Yan e o Hawlucha usa o Sword Dance. No próximo turno eu acabo trocando para o L e o Hawlucha acaba dormindo. O Hawlucha dormindo eu consigo usar o Calm Mind 3 vezes sem o Hawlucha acordar. E na quarta vez que eu ia usar o Shadow Ball para finalizá-lo, ele acorda e usa um Poison Jab que deixa o meu Pokémon envenenado. Eu consigo vencer o Hawlucha com o Shadow Ball, mas o L ia perder vida a cada turno. Então ela bota o Tyranitar que com o Shadow Ball só eu consegui vencer. Depois disso ela bota o Goodra. O Goodra é bastante resistente e consegue resistir um Shadow Ball. Eu tenho que usar o Shadow Ball 3 vezes e isso deixa a vida do meu L bastante baixa. Até que finalmente eu consegui soltar um Shadow Ball que derrotou o Goodra de uma vez só. E contra o Aurorus ele só tava com 5 de HP e ainda conseguiu levar o Aurorus dela com um Shadow Ball. Agora o L pode descansar. Ele já levou a maioria do time da Diantha. Você foi incrível, cara. Ela coloca Gardevoir e Mega Evolui. Eu coloco o Raposo e seto logo um Light Screen. Só atingido por Shadow Ball que tira bastante dano, mas não derrota o Raposo. Eu uso o Flameware que tira uma boa quantidade de vida. Ela contra-ataca com Shadow Ball. Eu uso o Flameware novamente e ela usa Shadow Ball de novo. Só que mais um Shadow Ball e infelizmente o Raposo não conseguiu resistir e acabou sendo derrotado. Mas tudo bem, porque ele tinha deixado a vida dela bastante baixa, no vermelho. Eu coloco o Fire Mako e ela volta full com a poção. Eu tinha utilizado o Yan e no próximo turno a Gardevoir ia dormir. Ela usa um psíquico que acerta, mas não tira tanto dano graças ao Light Screen, e usa o Fire Blast que tira bastante dano. Ela dorme e eu vou usando o Fire Blast até a vida dela ficar no vermelho e a Diantha usar um Repara Tudo e voltar full. E infelizmente o efeito da Light Screen acaba e o psíquico que ela me dá devasta o Fire Mako. Eu coloco o Farofa e com o Farofa eu uso o Eloisp, porém ela é mais rápida e me acerta um psíquico que tira bastante vida. O Eloisp ativa e ela fica queimada, mas só que com mais um psíquico o Farofa é derrotado. Eu coloco o Rodrigo. Com o Rodrigo eu uso o Flameware que tira bastante vida e ela revida com Thunderbolt que acaba tirando bastante vida do Rodrigo também. Mas como o Rodrigo é mais rápido do que ela, eu uso o Flameware novamente e derroto a Mega Gardevoir dela. E viramos campeões de Kalos com Pokémons tipo fogo. E quando estava acontecendo a comemoraçãozinha e eu ter ganhado a medalha por ter salvado Kalos, apareceu o AZ me desafiando para uma batalha. Ele começa com Turtle e eu começo com Fire Mako. Eu uso Yan e troco para o L. Quando eu boto o L, ele usa o Stone Edge que tira bastante dano no L e eu uso o Calm Mind 2 vezes enquanto ele dorme. Só que ele acaba acordando e dá um Stone Edge que derrota o meu L. Eu coloco o Raposo. Com o Raposo eu uso o Psíquico que tira uma boa vida do Turtle dele. Ele contra-ataca com Stone Edge e eu uso o Psíquico novamente e venço. Ele coloca o Golurk e eu seto o Light Screen. Então ele usa o Phantom Force e eu resolvo trocar pro Farofa. Coloco o Farofa e o Farofa consegue tancar o Phantom Force e eu uso o Will-O-Wisp que deixa o Golurk dele queimado e ele usa o Phantom Force de novo. O Phantom Force derrota o Farofa, porém eu coloco o Raposo. E com o Raposo uso o Grass Knot que derrota o Golurk dele. Ele bota o Jigglypuff e eu uso o Flameware 2 vezes e derroto. Assim eu consigo vencer o AZ e me torno 100% o campeão de Kalos.